Tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre o descanso em Deus, o que é descansar em Deus, o que a Bíblia fala sobre isso e como na prática a gente pode descansar no Senhor e receber e desfrutar da promessa que Ele tem pra gente, que a gente vai ser aliviado, que a gente vai... Sabe aquele alívio, tipo de... Quando alguma coisa pesada estava sobre a gente, aquilo é retirado. Jesus promete esse alívio a todos que creem nele, a todos que acreditam nele. E eu quero refletir sobre isso e sobre o tema que é descanso em Deus. Primeiro eu quero ler um versículo que foi um dos mais importantes assim na minha vida até então, né? Que é um versículo justamente sobre isso, que em vários momentos eu decorei ele, em vários momentos eu precisei recitá-lo para mim mesmo, e diretamente assim ele me trazia um descanso, ele me trazia uma paz assim de tipo, cara, eu não tô sozinho, sabe? Deus tá comigo mesmo nisso daqui, mesmo tão cansado. E o texto é Mateus 11:28, já muito conhecido também da Bíblia. E Mateus 11:28, na versão NTLH, fala o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Importante falar, primeiramente, desse versículo, o que seria o jugo. Então, na época de Jesus, a gente está falando do Oriente Médio há 2.000 anos atrás, existiam os fariseus e os mestres da lei. Eles eram aqueles caras que, sabiam tudo da Bíblia, mas o coração, assim, digamos assim, a boca deles conhecia Deus, mas o coração não. Então eles falavam a Bíblia, claro, na época não era a Bíblia, mas eles citavam as escrituras sagradas, mas eles falavam que conheciam a Deus, mas o coração dele era distante. O próprio Jesus fala isso. Então, o que era o jugo de um rabino? O jugo de um rabino era uma interpretação de um rabino sobre as escrituras, ou sobre Deus, ou sobre a maneira como Deus esperava que a gente vivesse aqui na Terra. Então, o jugo do rabino, do mestre da lei, o que seja, tipo, o que ele pensa que a gente tem que viver, o que ele interpreta sobre aquilo e o que ele exige da gente. Então, o jugo do rabino, por exemplo, eu lendo as escrituras, eu entendo que não posso comer carne de vaca, eu tenho que comer, sei lá, uma interpretação bem louca, eu tenho que comer só carne de porco. E quem adere ao que o fariseu está falando vai só comer carne de porco e não vai mais comer carne de vaca. E o que Jesus está falando é que eu não sou como os outros, eu não sou como os fariseus, eu não sou, na nossa época, eu não sou como as pessoas que te impõem algo, que te subjugam alguma coisa pesada, alguma coisa que te machuca. Então, no caso dos fariseus na época de Jesus, podia ser uma restrição inútil, como, por exemplo, uma comida. É claro que isso existia na época, mas coisas assim que... Isso não é o principal, sabe? E o fariseu, ele colocava um jugo sobre as pessoas de que elas precisavam, e para ser aceitas por Deus e para ser, tipo, vistas com bons olhos diante de Deus, elas tinham que cumprir, tipo, guardar o sábado. E não que isso seja um problema, mas guardar o sábado, só comer aquilo certinho e tal, não que isso seja um problema. Mas elas acabavam esquecendo do porquê que elas estavam fazendo aquilo. Isso, beleza, glória a Deus, tá certo. Claro, na época. Mas elas acabavam esquecendo do sentido do que elas estavam fazendo. De que, tipo, o que me move não é esse sentimento de, tipo, cara, esse sentimento errado que os fariseus impõem sobre as pessoas. Mas, na verdade, o que deveria mover o nosso coração é o amor por Deus. E por amor a Ele a gente faz essas coisas, porque a gente entende que Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele sabe o quanto isso faz bem. Então, eu já vi, tipo, algumas coisas, não tô falando com muita propriedade, porque eu realmente não fui a fundo, mas que a Bíblia falava do Antigo Testamento que a gente não podia comer... As pessoas não poderiam comer... Isso eu vi, claro. Não poderiam comer animais impuros, animais tipo com animais selvagens, essas coisas.
impuros e etc. E basicamente assim que Deus, eu entendendo assim mais ou menos o que Deus estava querendo dizer com eles, não era tipo assim, cara, eu vou fazer vocês um povo chato que tem várias restrições e que é só isso e vocês vão obedecer sem, tipo, obedece. Na verdade, Deus estava com um plano, um propósito por detrás daquilo, porque isso poderia, tipo, causar várias doenças no povo, poderia ser, isso, nesse caso dos animais impuros, os povos ao redor do povo de Israel, os povos vizinhos do povo de Deus, eles faziam isso. E Deus via que aquilo ali prejudicava o povo, seja a saúde, seja um relacionamento com Deus, seja essas coisas. Então Deus, ele via o problema nos outros povos, ele falava para o povo dele, que é uma longa história do porquê que Deus escolheu Israel e porquê que Deus, por exemplo, não escolheu outras tribos ou etc. Mas depois. Então essa era, tipo... Então essa era a intenção de Deus com tudo isso, de ele cuidar do povo dele, proteger, e não colocar um jugo pesado sobre aquilo. Então os fariseus faziam parecer como se fosse algo pesado. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo na nossa vida, né, atualmente aqui no século XXI, onde a gente é constantemente cobrado, onde a gente é constantemente... a gente exige de nós muitas coisas e, de verdade, muitas dessas coisas são verdadeiras, elas são importantes, porque é importante a gente ser cobrado até certo ponto, mas chega um momento que é tanta coisa pesada atrás de você, é tanto trauma, é tanto problema, é tanta ansiedade, é tantas coisas que foi colocada atrás de você. Por exemplo, você sofreu alguma coisa assim que você lembra da sua infância, algum trauma, e isso foi colocado sobre você, de que, por exemplo, você teve que ser o homem da família muito novo, porque o seu pai saiu de casa, ou qualquer coisa assim que levam um peso sobre você que não é necessário, que é necessário, mas que não é saudável. É muito interessante ver que Jesus, ele tira isso da gente. Então, Jesus diz exatamente isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, que eu vou te dar descanso. E a gente pode pensar, tá, mas que tipo de descanso é esse? Tipo assim, fisicamente, ou Jesus está falando de algo a mais? Eu creio que não é só fisicamente, mas consequentemente é fisicamente também. Porque eu entendo assim, quando a palavra de Deus fala, vou até abrir aqui, a palavra de Deus fala em Filipenses, Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, que diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, o que o texto está falando é o seguinte: quando a gente coloca em Deus, quando a gente vem a Jesus e coloca nele o que está nos frustrando, o que está nos entristecendo, ele faz algo dentro da gente, que ele guarda o nosso coração com a paz dele, e ele nos traz descanso, ele alivia a nossa alma. Tem uma música que tô ouvindo recentemente bastante que fala assim: o teu perdão é completo, ele sara a minha alma. Tipo, o perdão de Deus sobre a gente, tipo, da gente pensar assim, cara, Jesus me perdoa pelas várias besteiras e várias burradas que eu faço todos os dias. Tipo, isso dá um alívio, sabe? Tipo, cara, mano, se a pessoa mais importante que existe, se é que tá... É errado falar existe, porque existe tá preso ao tempo, né? Tipo, eu existo porque eu tô preso ao tempo, Deus não existe, ele é. Mas a pessoa mais importante que existe, ela não me, tipo, eu não sou culpado, sabe? Ela me perdoa. É claro que Deus julga a gente, tipo, não no sentido de que ele fica apontando o dedo e, olha, você tá fazendo isso. Ele faz isso pro nosso bem,
porque ele nos ama, e quem ama repreende. Se você não repreende é porque você não ama. Quando a pessoa está fazendo besteira, você vai repreender. Isso é a prova de que você é uma pessoa. E claro, com moderação, e Deus é o maior exemplo de como fazer isso. Mas a questão é a seguinte: quando a gente coloca as nossas preocupações diante dele, então, falando de verdade, tem muitas coisas que me preocupam. Muitos medos que eu tenho, muitas coisas que eu vejo que tiram um pouco, sabe, me deixa para baixo. E o que Jesus está incentivando a gente nesses dois textos de Filipenses e de Mateus 11:28 é vir até ele. É chegar em Jesus e, assim, eu não sei qual é o teu nível de conhecimento de Jesus ou quanto você conhece ele, mas para chegar em Jesus, esse venham a mim, você não precisa ser um sábio, você não precisa ter anos de igreja, você não precisa... Cara, para chegar em Jesus você não precisa ter nada, você só precisa vir. Você só precisa vir. Porque com nada que você tem, ele faz grandes coisas. Então, cara, não precisa usar palavras bonitas, você não precisa parecer inteligente para Jesus, porque, mano, ele sabe quem você é. Você não precisa mentir para ele. Você não precisa vir com palavras bonitas, você só abre o seu coração. Se no seu coração, tipo, você diz poucas palavras, tipo assim: Jesus, não sei o que falar, mas eu tô muito preocupado com o meu trabalho, eu não tô recebendo meu salário há alguns meses, eu tô preocupado com as contas de casa e eu tô preocupado com isso, eu coloco isso no Senhor. Tipo, Deus, Jesus, eu coloco isso sobre o Senhor e eu creio que o Senhor vai, sabe, é isso. Tipo, pronto. E Jesus vai fazer grandes coisas dentro de você, é isso que ele tá falando. E a questão é, tipo assim, beleza, faz sim, tipo, pode... Eu entendi que Jesus, quando eu venho a ele, eu faço uma oração, entrego a ele me dá uma paz, ele tipo, me ajuda, mas o problema vai continuar existindo. Tipo assim, é certeza garantida de resposta se você depositar sobre Jesus? Infelizmente, ou felizmente, não. Por que infelizmente? Infelizmente na nossa visão, a nossa visão micro que nós temos da realidade, a gente não vê nenhum pau na nossa frente, Deus vê o por trás e como vai reverberar, sei lá, como vai acontecer em tudo, Deus vê tudo isso. Então, é muito importante, tipo, a gente ter uma visão de, cara, Deus sabe mais do que eu tô passando por isso, não sei porquê, mas eu sei que eu deposito as minhas preocupações nele, ele vê mais do que eu vejo, então se eu tô passando por isso é porque alguma coisa no futuro vai demandar, e é ter fé nele, é ter fé que é ele quem dá o descanso, sabe? O descanso não é, tipo, claro, eu não tô, tipo, falando contra o descanso de dormir e tal, não é isso, mas é crer que nele eu encontro descanso, que nele eu encontro a fonte da minha força, a alegria do Senhor é minha força, o que faz ele feliz é o que me agrada, é o que me leva a acordar todos os dias. E um texto muito importante para terminar, de descansar no Senhor, de colocar sobre aquilo que está nos preocupando sobre ele e, de verdade, pessoalmente, de experiência própria. São incontáveis as vezes que eu coloquei e depositei algo no Senhor que estava me preocupando e ele me deu uma paz, ele me ajudou, ele me curou de muitas coisas que eu vivia e, cara, viver com Deus é tão louco e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu sei que é, tipo, diferente essas palavras, mas Deus, ele nos guia de um jeito assim, cara, não tem nem palavras, né? Um dia você tá orando porque você tá muito sozinho e no dia seguinte, é claro, não tô falando que em todo a oração chega assim, ó, tipo, orei, pá, resposta. É no tempo de Deus, mas no dia seguinte, você tá orando que tá sozinho, no dia seguinte, ele vem e às vezes envia uma pessoa pra falar com você, às vezes, tipo, um cachorro que foi falar com você, um cachorro que foi brincar com você, e aquilo ali fez um sentido pra você, sabe? Esse é o Deus que a gente tá falando, tipo, um Deus que é tão bom, que ele é criador de tudo, então ele usa tudo que ele criou pra falar com a gente. E um texto bem chave pra fechar é Salmos 49. Na minha Bíblia não tá falando quem escreveu, não sei se foi Davi, mas Salmos 49
fala sobre, profeticamente, né, sobre Jesus. Então, esse salmo foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, e já está falando sobre mais de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 e poucos, 2.500, sei lá, anos atrás, e já está falando sobre Jesus profeticamente. E aqui, o texto está falando aqui em Salmos 49, versículo 4. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse, você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com você, eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Então, é sobre esse Deus incrível, esse Deus tão bondoso e que dá descanso pra gente quando a gente tá nos momentos maus, difíceis e dias escuros. E é sobre crer nele e na promessa que ele dá pra gente de que a gente vai levar a luz dele para todos os lugares e que ele é a nossa força. É nele que a gente se apega nos momentos sombrios da vida. Porque se o próprio Jesus passou por momentos tão sombrios, passou por momentos tão delicados, e por que eu não sofreria? Por que eu não viveria? E ele falou, no mundo vocês vão passar aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nossa esperança é porque se Jesus venceu o mundo, a gente também pode vencer. E não porque a gente é bom, ou porque a gente é merecedor, ou por qualquer outro motivo. Não, é simplesmente pela graça dele. Pelo que ele faz nas nossas vidas e que, de algum jeito louco, ele nos usa, ele nos transforma, ele traz descanso, ele traz paz, ele traz leveza. E a minha oração nesse momento é que, de algum jeito, Deus venha te tocar no seu coração e venha trazer uma paz, venha trazer um descanso sobre aquilo que tem te preocupado, sobre aquilo que tem te deixado triste, tem te deixado angustiado, preocupado, qualquer sentimento desse tipo. Que Deus venha tocar o seu coração e que ele venha te mostrar as coisas maravilhosas que ele tem para sua vida. De verdade, Jesus tem tantas coisas para falar para você, pessoalmente. Ele quer falar tanta coisa para você do que você é para ele, do quanto você é importante para ele, de falar de coisas que você viveu na sua vida que talvez você não entenda, ou que talvez você ainda não viu sentido. Ele quer te falar tantas coisas, mas é pessoalmente. Não sou eu que vou te falar. Pode ser que ele me use para falar com você, e isso é obra dele, não é minha. Mas que você escute. Em nome de Jesus, que você escute ele pessoalmente falando para você o que você é para ele, assim como foi na vida de muita gente que ele transformou. Então, é isso. Que Deus conceda essa paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue entender, mas que guarda a gente. E essa paz, ela não é passageira, ela não vem e vai, ela não é uma paz que sabe, uma paz que passa. Ela é uma paz eterna, é uma paz com o Criador. E eu acho que, de verdade, se tem alguém que a gente errou muito e feriu, pode ser que sejam pessoas, infelizmente, ao nosso redor, mas eu acho que principalmente a pessoa que a gente mais feriu é o Criador, é Deus. E ouvir de quem a gente mais feriu, de quem a gente mais magoou, de que a gente tanto se mutila interiormente, que a gente tanto se machuca por dentro, ouvir de quem mais a gente machucou, que Jesus na cruz falou assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu acredito que é, sabe, um descanso, tipo, se nem aquele que eu coloquei numa cruz
me julgou, sabe, me perdoou e me deu descanso, quem dirá o resto? Que dirá as situações da vida? Então, é isso. Que Deus te abençoe. Tomara que Deus, em nome de Jesus, que Deus tenha falado com você. E é isso. Deus te abençoe e tamo junto.